Então vamos lá, o que significa então dizer que dois triângulos são semelhantes? Tá? Então a gente define o conceito de semelhança da seguinte forma. Então dois triângulos A, B, C e D, E, F são ditos semelhantes quando há uma correspondência biunívoca, ou seja, 1 a 1, entre os ângulos dos triângulos, de tal forma que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, então tem uma correspondência aqui, ó. Vamos supor aqui que o ângulo A está correspondendo com o ângulo D, o B com o E e o C com o F. Então eu vou ter que a congruência entre os ângulos, então o ângulo A vai ser igual ao ângulo D, o ângulo C é igual ao ângulo F e o ângulo B é igual ao ângulo E. Tá? Então dessa forma aqui. Mas os lados não precisam ser do mesmo tamanho, basta que eles sejam proporcionais, ou seja, se eu pego AB e divido por ED, isso é a mesma coisa que AC dividido por DF, que é a mesma coisa que BC dividido por EF, então tem que ser a mesma proporção, tá? Que a gente vai chamar aqui dessa constante K, tá bom? Então dois triângulos são semelhantes se eu tenho então três ângulos aqui, que são congruentes aos três ângulos aqui de dentro do outro ângulo, do outro triângulo, tá? Com essa correspondência, então com uma determinada correspondência aí, de tal forma que a razão entre os lados correspondentes é constante. Então os lados são proporcionais. Então é como se fosse uma proporção, né? Como se eu estivesse dando zoom ou ampliando ou reduzindo, né? Uma figura, né? Um triângulo. Então os ângulos têm que manter iguais, mas os lados são proporcionais. Tudo bem? Ok. A notação então vai ser só o tiozinho aí, tá? E quando a gente escreve, a gente vai ter que tomar cuidado que quando eu escrevo aqui, vai ter que satisfazer a mesma ordem. Ou seja, se eu escrevo ABC é semelhante a DEF, então significa que o ângulo A vai ser congruente ao ângulo D, o ângulo B ao ângulo E, o ângulo C ao ângulo F. Então tem que ser essa correspondência aí na hora da escrita. Então, cuidado. Ok? Essa constante K vai ser chamada constante de semelhança, né? Constante de proporcionalidade. E aí a gente pode fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que surge aí é o seguinte: todo triângulo semelhante é congruente? Não. Por quê? Porque aqui a gente está tratando o caso ângulo, ângulo, ângulo. O caso ângulo, ângulo, ângulo não é nenhum dos 4 casos de congruência que a gente viu, né? Então, eles não são, por exemplo, esses dois aqui, ó, eles não são congruentes. Esse aqui não tem o mesmo tamanho desse, né? Não são congruentes, porque os lados não são congruentes, os lados são proporcionais, tá? Mas então, todo triângulo que é congruente, todos os triângulos congruentes são semelhantes. Isso é verdade. Por quê? Quanto vai ser a razão de proporção? Vai ser exatamente 1. Porque aí esse AB vai ter o mesmo tamanho do DE, o AC vai ter o mesmo tamanho do DF, o BC tem o mesmo tamanho do EF. Então essa razão de proporção aí é 1, quando eu tenho triângulos congruentes. Então triângulos que são congruentes são semelhantes, mas nem todo triângulo semelhantes são congruentes, tá? Então cuidado aí. Muito bem. Então isso responde. Essa constante K então é chamada de constante a razão de proporcionalidade, né?